A gente vai falar sobre a relatividade, só que focando na relatividade restrita, tá? Ou a relatividade especial. A relatividade geral, que é quando envolve efeitos gravitacionais, a gente não vai ver aqui, tá? Que envolve, né, uma abstração maior, uma bagagem matemática, assim, um peso matemático bem maior, e não é o foco do curso, tá bom? Então a gente vai ficar na relatividade restrita ou relatividade especial, tá? E aí, existem dois postulados determinados por Einstein que devem ser obedecidos aqui seguidos, tá bom? O primeiro deles diz o seguinte, que as leis da física são as mesmas para observadores situados em referenciais inerciais, ou seja, que estão em movimento uniforme em relação ao outro ou um em repouso em relação ao outro, tá bom? Referenciais acelerados não são considerados. Tá? Essa é a premissa básica que a gente vê lá de Física 1, né? O que são referenciais inerciais e não inerciais. E segundo, a velocidade da luz tem o mesmo valor c, que é 299 milhões 790 e poucos mil metros por segundo, tá? Em todas as direções e em todos os referenciais inerciais. Tá? Então isso é muito importante. Significa que esse valor não pode ser ultrapassado e esse valor C não é diminuído. Ok? Bom, e aí, com a relatividade de Einstein, ele conseguiu perceber um fenômeno chamado de entrelaçamento. Tá? E o que é o entrelaçamento? A gente ouviu falar as partículas que estão entrelaçadas, matéria e antimatéria, o que uma sente, né, uma informação que é observada em uma partícula, outra em outro canto do mundo vai sentir instantaneamente. E aí tem até aquela questão, mas se é instantâneo, não passa a velocidade da luz. Será que quebra esse princípio? Não quebra, tá? Mas eu não vou focar nisso aqui. Eu até posso mandar um vídeo para vocês ou comentar se vocês quiserem depois, tá? Mas o que tem a ver esse entrelaçamento? Aqui no ponto de vista que a gente está observando agora. Ele vai indicar que o espaço e o tempo eles estão combinados. Tá? Ou seja, existe apenas uma coisa chamada espaço-tempo. Okay? Que a gente sempre pode fazer uma alusão que é muito bacana, que é um grande lençol, para poder facilitar, né? Imagina que tem um grande lençol que é o espaço-tempo. O efeito gravitacional, que é onde entra já a relatividade geral, imagina um corpo muito maçudo ali. Por exemplo, você pega uma bola de boliche e joga nesse lençol que está bem esticado. Ele vai deformar esse lençol. E aí você pega e joga, por exemplo, um leak paper, joga um objeto assim, uma caneta, que tem uma massa bem menor. Você vai perceber que ele vai tender a ficar em volta desse objeto maçudo que você jogou antes, porque ele deformou mais o espaço-tempo. Ok? Isso é efeito gravitacional. Tá? E o que esse entrelaçamento vai nos levar, pessoal? Ele vai mostrar para gente que o espaço, né, e o tempo estão relacionados de que maneira? O intervalo de tempo entre dois eventos depende da distância. Então, até mesmo o que a gente vai ver daqui a pouquinho, a questão, né, que a gente chama de simultaneidade é relativo. Então, nem sempre o que acontece simultâneo para um é simultâneo para outro. Tá? Se houver movimento relativo, isso vai modificar a passagem de tempo. Ok? Quanto maior for esse movimento, maior for a velocidade, maior for essa distância, maior vai ser essa diferença de tempo percebido por dois referenciais. Ok? Então aqui está um gráfico mostrando, pessoal, o seguinte, que eu estou aumentando aqui, ó, a energia, tá tudo dando energia. O cara está aumentando a velocidade, beleza? O valor de energia não está mudando tanto. Conforme eu vou aproximando para a velocidade da luz aqui, de 3 metros, 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, a velocidade não vai aumentar, mas sim a energia. Então, peraí, o que tá levando a esse ganho de energia? É o que a gente vai chegar ao final da aula, beleza? Bom, então como eu tinha comentado, pessoal, desse entrelaçamento do espaço e do tempo,
né, indicando que o intervalo de tempo depende dessa distância, desse movimento relativo. Tá? Imagina uma situação seguinte, eu tenho dois referenciais aqui, Maria e João. Tá? O que acontece? Eu estou vendo aqui, ó, imagina que eu tenho a nave, né, de cada um e elas são impactadas ali por meteoros. Tá? Okay? Um vai produzir um clarão vermelho e o outro vai produzir um clarão azul. Tá bom? A historinha é mais ou menos essa, tá? Para poder a gente entender. Bom, então, é importante, a Maria está no referencial que se move. Esse referencial que se move, geralmente ele é chamado de S'. E o referencial que está em repouso é chamado de S, que é onde está João. Ok? Bom, então vieram os meteoritos e aí um produziu um clarão vermelho e o outro um clarão azul. Tá? Vamos ver aqui então o seguinte, pessoal. Olha só. Imagina, tá, que eu tô considerando esses dois eventos, esses impactos, né, são chamados de eventos. Okay? E eles vão chegar simultaneamente até João. Tá, ok? E aí o que o João vai poder falar? Imagina que tanto João quanto Maria estão no meio do caminho aqui. Tá bom? Estão no meio do caminho aqui de uma extremidade da outra da nave. Ok? Então, olha só, como Maria está se movendo para cá, tá bom, para a direita, o que o João vai observar? Bom, veio esse clarão azul aqui, né, vai se espalhar e o vermelho também. Tá? O que vai acontecer? Para o João, tá, vai acontecer o encontro, beleza? Esses dois eventos vão acontecer simultaneamente nesse meio do caminho aqui, ó. Porque esse clarão vem para cá, tá bom, para a esquerda, e o azul vem para a direita. O João está bem no meio do caminho, ele vai enxergar os dois eventos acontecendo simultaneamente, ok? Simultaneamente. Então ele vai falar, olha, para mim a luz que veio do evento vermelho e a luz do evento azul, eu vejo no mesmo instante, tá bom? Então eu vejo acontecendo no mesmo lugar, tá? Beleza. Agora, vamos ver aqui a Maria. Percebe que a Maria, ela está indo para a direita, beleza? E aqui, ó, só para facilitar, a Maria está se movendo para a direita, beleza? E o clarão aqui desse azul está se espalhando em todas as direções. Então, em relação a Maria, estaria vindo para a direita também. Só que observa o seguinte, Maria já estava aqui, ó. Tá, ó. Somente Maria está aqui. Então, como ela já está se movendo para a direita, e nesse caso o clarão aqui, ó, no vermelho está se espalhando para a esquerda, esse evento vai acontecer antes dela encontrar o vermelho do que encontrar o azul, né? Porque imagina que esse troço está andando para a esquerda, beleza? E Maria para a direita. Então isso favorece o encontro acontecer mais rápido. É um caso semelhante quando você está passando por um carro na estrada. Se ele estiver no sentido contrário ao seu, você vai ter a impressão de que tudo aconteceu muito mais rápido, por conta de velocidade relativa, né? Então, para o João foi simultâneo. Isso aconteceu ao mesmo tempo, no mesmo instante. Já para Maria, ela primeiro está vendo o clarão vermelho e depois ela está vendo o clarão azul. Tá? Então, tem uma defasagem aí entre esses dois eventos. Tá? Então, ficou claro isso, pessoal? Vocês entenderam essa diferença que está acontecendo ali? Os dois estavam na mesma posição, os impactos, né, dos meteoros aconteceram no mesmo ponto, assim, né, simétricos, só que como um estava em movimento em relação ao outro, isso alterou a característica de simultaneidade. Ok? Então, isso que aconteceu. Pessoal, ficou alguma dúvida nessa abordagem aqui inicial? Tá, beleza. Tá bom, então vamos lá. Imagina o seguinte, você está conseguindo perceber pela figura que Maria e João estão no meio do negocinho aqui, dessas naves, tá? E aí eu tenho, olha, colisão aqui do meteoro, aqui ó, gerando uma luz vermelha e uma luz azul.
ok? Beleza. O que acontece? Para o João, que está aqui inicialmente em repouso, tá? Maria que está se movendo a uma velocidade v para a direita, ok? Como ele está no meio do caminho aqui, ó, e essa luz vai se espalhar em todas as direções, a luz vermelha, né, do evento vermelho está vindo para a esquerda e a do azul indo para a direita, ok? Como a luz se propaga à mesma velocidade c, né, o que vai acontecer? Bom, se é a mesma velocidade na mesma distância, vai chegar aqui ao mesmo tempo. Então o João percebe as duas luzes chegando aqui ao mesmo tempo. Foi até aqui? Isso, isso, tá? Agora olha agora para a situação da Maria. Tá? A Maria ela está indo para a direita, ok? Maria está indo para a direita, tá? Se a Maria está indo para a direita, o que vai acontecer? Olha só, observa que inicialmente esse evento aqui da colisão do meteoro, que está gerando a luz vermelha, já estava à direita dela. Então, se Maria está vindo para cá, ela vai perceber o que? Primeiro, a luz vermelha chegando nela, ela indo para a direita e a luz vindo para a esquerda. Ou ela vai perceber a luz azul que estava à esquerda, Maria está se afastando e a luz azul ainda tem que chegar nela. Conseguiu perceber aqui? Conseguiu entender? Então Maria vai perceber essa luz vermelha chegando porque ela está se aproximando, né, desse evento, luz vermelha, e a luz azul que lute para poder alcançar Maria. Tá bom? Então, isso mostra que, se houver movimento relativo, isso altera a característica de simultaneidade. O que é simultâneo para um, não é simultâneo para outro. E aí, quem é meu aluno já fez mais de uma disciplina também, já sabe que eu sempre falo que a física tem várias coisas que ensinam para a vida, né? E aí, essa é uma das primeiras pancadas que a gente recebe. Quando a gente fala, isso é natural, isso acontece sempre no mesmo tempo, é assim que tem que ser? Não, não é assim que tem que ser. Tudo é relativo dependendo do quanto você está avançado em relação ao outro. Tá? Então não tem isso de simultâneo, isso acontece sempre, não. Né? O que é simultâneo para um, não é simultâneo para o outro. O que um percebe, o outro pode não perceber ou não ter experimentado aquilo ainda, está tudo bem. Né? Então essa questão de simultaneidade, isso é relativo. Ok? Bom, então se essa diferença percebida de intervalos de tempo ocorre porque há um movimento, então peraí, o tempo foi alterado por conta do movimento. Beleza? Então esse tempo foi alterado por conta de haver um movimento. A gente não percebe isso no nosso dia a dia porque a gente se move a velocidades muito, muito baixas. Mesmo um carro a 300 km por hora, gente, o que são 300 km por hora perto da velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo? Não é nada. Tá? Então, essa diferença, né, essa relatividade dos eventos serem simultâneos ou não, nos leva à primeira percepção, que é a relatividade do tempo. Tá? Relatividade do tempo. Então vamos imaginar o seguinte, vou pegar mesmo João e Maria. Tá? Só que agora eu vou colocar eles num trem. Okay? Maria continua se movendo e o João está na plataforma. Tá bom? Maria está dentro do trem, que está se movendo. Okay? E João está na plataforma ali. Bom, o que eles fazem? Tá? Eles sincronizam o relógio inicialmente. Beleza? E aí, o que a gente vai ter? Vamos considerar aqui o seguinte, ó, Maria que está lá se movendo no trem, ela vai lá e aciona um laserzinho. Ok? Então ela vai lá, pum, dispara um laser que vai bater num espelho que está lá no teto, por exemplo, e vai voltar.
ok? Então, vou chamar evento 1, que é a saída do laser até o espelho, e depois o evento 2, que é o retorno. Tá? Então, Maria, tá? Que está se movendo ali, ó, e observe o seguinte, vocês já repararam que mesmo a gente em movimento, a gente está andando, joga um objeto para cima, ele não cai na nossa mão novamente? Ou quando a gente está num trem, está se movendo um carro, a gente joga um objeto para cima, ele não cai na nossa mão novamente? Então significa o quê? Que tudo isso está acontecendo no mesmo lugar. Tá bom? Está acontecendo no mesmo ponto. Isso é chamado de evento próprio ou em repouso. Tá? Mas eu vou adotar por enquanto o nome próprio. Tá? Então isso que a Maria está medindo é o tempo chamado de tempo próprio, ΔT0. Ok? Então, num tempo ΔT0, ó, a luz com a velocidade c percorreu uma distância de 2d. Um d para ir e um d para voltar. Okay? Então, levou esse ΔT0 aqui. Tá bom? Já João, que está na plataforma vendo o trem se movendo, beleza? O que ele percebeu com o relógio dele? Tá? Os relógios dele estão sincronizados. Bom, o evento 1. A luz foi disparada lá, né, dentro do trem. Beleza? Aí bateu no teto do trem. E aí teve o evento 2, que voltou. Tá bom? Então João não viu D subindo e D descendo. Ele viu o que? L. Ele viu L subindo e L descendo. Né? Foi isso que João viu, por quê? Questão de movimento relativo. Né, pessoal? O João está vendo um movimento combinado ali, de subida com um movimento de se afastar para a direita, que é o caso lá da Maria. Tá bom? Então, por isso que ele viu esse L aqui, ó, que formou esse triângulo, né? Formou esse triângulo aqui retângulo, cujo L é a hipotenusa, D é a altura e V vezes ΔT aqui, ó, sobre 2 é essa base aqui, tá? Então, deixa eu só escrever isso aqui. Que eu tô vendo essa primeira metadezinha aqui, ó. Então, isso daqui vale V vezes ΔT sobre 2. Tá? É metade daquilo ali. Fala. Muito, muito alto. A gente vai ver, eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual é o valor médio assim, de velocidade que já começa a dar diferença. Tá? Uhum, uhum, uhum. E a luz se propaga em linha reta. Por isso que o objeto a gente vê formando uma parábolazinha e a luz a gente observa formando como se fosse esse triângulozinho. Mas é esse mesmo raciocínio, tá? Por isso que ele vê essa trajetória. Perfeito. Bom, e aí chega João e fala, olha, eu peguei exatamente no evento 1, começando, bateu no espelho, pá, depois pá, bateu no evento 2, mediu. Ele fala, ih, pra mim foi ΔT, não foi ΔT0. Mas para o João, o caminho que a luz fez foi L mais L, e não 2D. Só que quanto que vale esse L aqui? Bom, esse L, né, vendo aqui, pegando por geometria, esse L, né, a hipotenusa vai ser a raiz quadrada, né, do cateto oposto, que é D ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, que é esse VT sobre 2 aqui. Ó. Tá bom? E esse DT, ó, que está de vermelho representa o João, a percepção do João, e em azul de Maria. Ok? Então, o meu L vai ser dado por essa raiz quadrada aqui. Ó. Tá? Bom, se eu isolar aqui o D e tal,
eu vou ter que D vai ser C vezes ΔT0 dividido por 2. E eu substituir ele aqui, ó, no lugar do D. Tá bom? Agora, se eu isolar esse L aqui, ó, se eu isolar esse L, eu vou ter C vezes ΔT sobre 2. Né? Substituir aqui, ó, no lugar do L. Tá bom? E aí, pessoal, se eu elevar os dois lados aqui ao quadrado para poder tirar essa raiz e rearrumando aqui a casa, né, porque eu tenho termos em comum, ó, ΔT aqui e ΔT aqui, eu vou chegar nisso aqui, ó. Eu vou chegar aqui. ΔT, que é o tempo medido por João, vai ser 1 vezes ΔT0 dividido por raiz quadrada de 1 menos V, que é a velocidade com que Maria está se movendo, né? Ou seja, o referencial chamado de S', o referencial que se move, dividido por C. Tá bom? Esse fator V sobre C, tá, é uma relação entre as velocidades do referencial e da luz. Isso a gente chama de beta. Ok? Então, beta é V sobre C. Tá? Então, olha só. Eu tenho a seguinte relação, ó, que ΔT ou seja, o tempo medido por João, tá? É o ΔT0, que é o tempo próprio da Maria, porque ela observou os eventos acontecendo no mesmo ponto, né? Ela estava se movendo e observou os eventos acontecendo no mesmo ponto, dividido por esse termo aqui, ó. Tá? Isso daqui, gente, como a velocidade da luz é sempre maior, né, do que V e tal, isso aqui vai dar um fator que a gente chama de gama. Esse fator foi determinado por Lorentz, e daí ele virou um chamado fator de Lorentz. Okay? Então, o que acontece? Eu tenho que o ΔT, que é o tempo observado por João, medido por João, é gama, que é o fator de Lorentz, vezes o tempo próprio de Maria, que é aquela que estava no referencial S' em movimento, e aí por isso viu, nesse caso, os dois eventos acontecendo no mesmo tempo, no mesmo lugar. O que isso daqui indica? Esse camarada aqui, ó, dá sempre um número maior do que 1. Então significa que o tempo experimentado por João é no mínimo igual ao tempo próprio, medido por Maria. Mas geralmente isso daqui é maior e vai ser muito maior quanto maior for o valor de velocidade. Que valor é esse, Jason? Geralmente a partir de 50% da velocidade da luz, isso já dá uma diferença considerável. Tá? Então, ou seja, o tempo para o João, que ficou aqui em repouso, vai ser maior do que o intervalo de tempo experimentado por Maria. Então, o ΔT para o João, que está no referencial, né, em repouso, é gama, que é o fator de Lorentz, que é isso daqui em verde, tá? Vezes o tempo próprio, medido por Maria. Então, como o tempo medido por alguém em repouso, tá, que vê acontecendo eventos em pontos diferentes, é sempre maior do que o tempo próprio, isso é chamado de dilatação temporal. Então, a dilatação do tempo é observada através dessa equação aqui. O tempo para quem está em repouso, tá, demora muito mais do que o tempo para quem está em movimento. Ok? Entenderam aqui, pessoal? O que rolou e a interpretação disso? Entenderam? Deu? Beleza. Então, vamos seguir aqui, ó. Qual é a consequência disso? Lembra que o tio Jason falou para vocês que espaço e tempo estão entrelaçados, né? Que um afeta o outro, que a dilatação temporal ocorre devido a esse movimento relativo, a esse afastamento. Então, isso acaba levando a uma outra coisa. Se ocorre, né, só tem espaço e tempo, se o tempo dilata, significa que
para equilibrar, tem que acontecer uma relatividade também com o comprimento. Ok? Então, vai haver uma alteração no comprimento, tá? No espaço, por conta disso. Ok? Então, olha só. Eu vou manter a mesma situação da Maria, que está se movendo num trem. Tá? Estou movendo aqui para a direita, só para facilitar. Tá? E aí, eu vou ter o João na plataforma. Ok? Mesma situação de antes. Mas agora o que a gente vai considerar? Seguinte, a Maria, né, está a bordo do trem e o João na plataforma. Show! João pega, mede, sei lá, com uma trena, não interessa. Ele mediu, beleza? E o comprimento da plataforma, a extensão da plataforma, é um comprimento L0. Beleza? Por que L0? Porque esse comprimento é o comprimento próprio porque a plataforma está em repouso em relação ao João. O João está parado na plataforma e a plataforma não se move. Ok? Bom, e aí como o João está medindo, né, esse afastamento da Maria ao longo de toda a plataforma, né, o trem está passando pela plataforma, o João vai medir com o ΔT dele. ΔT que a gente viu antes, né, que a gente acabou de ver. Tá? Então, a medida para o João é L0, ok? Porque ele estava em repouso na própria plataforma. É igual a V, que é a velocidade da Maria, tá bom? Vezes o intervalo de tempo que ele mediu, com aquele evento lá da luz, né? Que saiu do laserzinho dele, bateu no espelho e voltou. Tá? Isso é o João, tá bom? Então, perceba que é o seguinte, esse intervalo de tempo não é o tempo próprio, tá? Por quê? Esses dois eventos, né, que aconteceram, o evento 1 que é a saída do feixe e a saída 2 que é a chegada, ok? Né? Ou seja, isso vai determinar o quê? A passagem da Maria pelo começo da plataforma e a passagem da Maria pelo final da plataforma. Isso vai ocorrer em dois pontos diferentes, né? Porque o João está vendo a Maria ali, do ladinho dele, e depois a Maria mais à frente, quando ela passa pela plataforma. Tá? Então, por isso que ele mede um tempo ΔT. Mas agora, se a gente for ver a Maria, imagina a Maria. Maria está no trem em movimento. Então, para Maria, a plataforma está em movimento. Ok? Só que, vamos lá, pessoal. O João estava lá parado medindo tudo, né? Então, do ponto de vista da Maria, João está observando tudo acontecendo no mesmo lugar. Ok? Beleza? Bom, então se para Maria, né, João está vendo tudo no mesmo lugar, tá? A Maria ela vai poder medir esse ΔT entre esses dois eventos num único relógio. Beleza? Então ela vai olhar aqui, ó, ela está paradinha dentro do trem se movendo, está vendo o João parado, ela se afastando em relação à plataforma. Então, foi lá, marcou o tempo, tique. Começou, depois tique, de novo. Então, para ela ali, ela está medindo o tempo próprio, o ΔT zero. Tá? O ΔT zero. E aí, ela foi e mediu a plataforma e deu um comprimento L. Tá? Ou seja, a Maria mediu um comprimento L, que é o produto da velocidade dela, vezes o tempo próprio dela. O tempo que ela levou para poder perceber, né, toda a extensão da plataforma. Isso ela, né, olhando ali também para o João. Tá bom? João para Maria, isso do ponto de vista da Maria. João observa tudo acontecendo no mesmo lugar. Tá? Bom, então eu tenho termos em comum aqui, ó, velocidade e velocidade. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou dividir uma equação pela outra. Vou cortar esses V's aqui, ó. Cortei, check, check, cortei, check, check. E me sobrou o quê? ΔT0 sobre ΔT. Tá bom? Mas
eu acabei de ver a dilatação temporal, que me diz que ΔT, que é o tempo para quem está em repouso, é γ, que é o fator de Lorentz, vezes o tempo próprio medido pelo referencial em movimento. Ok? Então, no lugar do ΔT aqui, eu coloquei γ vezes T0. Vou cortar aqui os T0s, tá? E obtenho o quê? L, que é o comprimento medido por Maria, vai ser L0 sobre γ. Tá bom? Ou seja, eu acabo chegando nesta equação aqui, ó. Que L, que é o comprimento medido por Maria, que é aquela que está se movendo, é o comprimento próprio, o comprimento de repouso, tá bom? Vezes raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Ou seja, o que significa isso? Eu estou pegando o comprimento medido para quem está em movimento, é o comprimento medido em repouso, L0, né, o comprimento próprio, dividido por γ, que é um número que é sempre maior do que 1. Então, a resposta é um L que vai ser sempre menor do que L0. Então, o que significa isso? Que o espaço ele sofre uma contração quando você se move a alta velocidade. Você tem uma medida menor dessa distância. Diz, então se imagina que eu tenho uma nave, tá? Que está se movendo a, sei lá, 80% da velocidade da luz. Para quem está a uma velocidade alta, tá bom? Ele vai perceber essa nave com um comprimento menor do que aquela quando essa nave foi medida em repouso. Aí você pode perguntar, pô Jason, mas realmente um corpo em movimento sofre contração? Bom, aí depende, né, do ponto de vista que você vai observar. Porque é o seguinte, a gente tem como base medida, né, a gente observa e mede, beleza? Se você não errou nada no cálculo e os resultados são, né, coerentes, digamos assim, então o que a gente mede é real, tá? Então um corpo realmente vai se contrair, ok? Agora, se você for ver pelo ponto mais filosófico assim, né, é mais aceitável se você dizer que o comprimento que é o comprimento do objeto que diminui, ou seja, né, que esse resultado vai ser afetado pelo movimento. Então a gente tem essa percepção de que a distância encolhe, tá? E importante, pessoal, é apenas na direção do movimento isso aqui, tá? Apenas na direção do movimento. Então imagina que eu tenho isso aqui, ó. Imagina que eu tenho um cubo, tá? Que tá aqui, ó. Cubo. Tá bom? Tá feio, mas é de coração. Aqui, ó. Imagina que esse cubo está se movendo para cá, com uma velocidade muito alta. O que vai acontecer? Como ele está se movendo aqui para a direita, ele vai ficar assim, ó. Estão vendo? Ele sofreu uma contração nessa direção do movimento aqui, ó. Tá? Então esse espaço aqui ele foi comprimido. Então, por exemplo, imagina que você vai daqui até um lugar onde que a distância é de 1 milhão de anos-luz. Para quem tiver a uma velocidade muito alta, essa distância pode ser, na verdade, de 600 mil anos-luz só, e não 1 milhão. Por quê? Para ele o espaço contraiu. Tá? E né, o tempo para a gente aqui, que está em repouso, foi dilatado. Demorou mais a passar. Ok? Pessoal, foi isso aqui, senão eu volto, porque eu sei que é realmente assim, daquele choque de realidade. Tá? Eu só quero saber se foi, se não eu volto e explico novamente, não tem problema nenhum. Foi? Então, beleza. Deixa eu só ver o chat aqui se alguém escreveu alguma coisa, mas eu acredito que não, recebi. Beleza. Bom, então, vamos ver aqui um exemplo, tá, disso.
Imagina o seguinte. Tem um astronauta que está viajando até um planeta J, tá, de Jason, em uma velocidade, né, que é 60% da velocidade da luz. E que para ele, a viagem dessa nave de 400 metros durou 5 anos. Beleza? Então, ó, eu vou tentar desenhar uma nave aqui. Caraca, como é que desenha uma nave? Não sei. Uma nave, é assim, pronto, uma nave. Hum. É a partir de 50% da velocidade da luz. A partir de 50% já começa a ficar mais evidente, tá? Então, ó, imagina que o camarada está aqui dentro, ó. Essa aqui é a nave, tá bom? Planeta J aqui. Para o astronauta que está dentro da nave, ou seja, ele está em repouso em relação à nave, ele mediu, né, o comprimento da nave, ó, tem 400 metros. Beleza? E a viagem durou 5 anos. Tá? A pergunta é, para quem estava na Terra? A. Quantos anos se passaram até a chegada do astronauta ao planeta J? E B. Qual é o comprimento da nave? Então eu estou colocando como ponto de vista a Terra. Alguém que estava aqui, ó. Sei lá, aqui, ó. Terra. Beleza? É isso aqui que está acontecendo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, dilatação temporal. Ok, ΔT é igual a ΔT0 dividido por raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Tá? Bom, o cara falou que a velocidade dele é de 60% da velocidade da luz. Então isso significa que o valor da velocidade é 0,6 do valor dessa velocidade da luz. Tá bom? E essa viagem de 5 anos foi medida por quem? Esses 5 anos aqui. Pelo próprio astronauta, que estava viajando a essa velocidade estúpida. Então isso é o tempo próprio do astronauta. Percebe? Porque ele estava parado na nave, né, e foi vendo chegada, aliás, saída dele, né, e chegada ao planeta J no mesmo lugar, no mesmo ponto dentro da nave, sentadinho lá, né? Então, eu vou substituir aqui 5 anos no tempo próprio, dividido por raiz de 1 menos. Olha, no lugar da velocidade eu coloquei o quê? 0,6c. Por quê? 60% da velocidade da luz. Tá bom? Corto esses 6 aqui, eu vou ter 5 dividido por 1 menos 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado é 0,36. Né? Então, fazendo esse cálculozinho aqui, ó, já deu aqui 6,25 anos. Ou seja, para quem estava aqui na Terra, o astronauta levou 6 anos e 3 meses, né, que é 1/4 de ano, para poder chegar ao planeta J. Enquanto para o astronauta, essa viagem aconteceu em 5 anos. Hum. Então, quanto à questão do espaço, eu tenho sempre que prestar atenção quem que fez a medida. Entendeu? Mas para o tempo você está certíssimo, é exatamente isso. Quem está a uma velocidade mais alta, tá, vai sentir a passagem de tempo menor do que quem está em repouso. Ok? Sempre isso. Tá? Sempre. Beleza? Agora, vamos ver aqui ó, qual o comprimento da nave. Por isso que eu peguei esse exemplo aqui. Ó. Por quê? Quem que mediu o comprimento da nave? Quem que mediu o comprimento da nave? Foi ele mesmo. Ó. E para ele, a viagem de 400 metros durou 5 anos. A viagem de sua nave de 400 metros durou 5 anos. Então, quem mediu os 400 metros
foi o astronauta. No exemplo que eu dei, quem mediu o comprimento da plataforma e estava em repouso na própria plataforma foi João. Aqui, ou seja, o João estava parado lá. Quem estava viajando, de fato, era a Maria. Aqui é o contrário. Tá? Quem mediu o comprimento em condição de repouso foi o próprio astronauta. Beleza? Ele estava lá na nave, parado na nave, mediu 400 metros. A nave estava se movendo. Ok? E aí, como que ficou esse comprimento para quem estava na Terra? Ok? É isso que a gente vai ver. Então, esse 400 metros vai ser o meu L0, comprimento próprio. Porque quem mediu estava em repouso em relação ao referencial. Tá? Então, é por isso que tem que ter sempre esse cuidado. Ah, deixa eu ver aqui. Não tô... Isso. No espaço, é por isso que vem aquele paradoxo dos gêmeos, né? Obrigado, tá, Isabel? Eu não tinha visto mesmo, não. Isso, Thaís. O caso, né, o paradoxo dos gêmeos. O camarada que viaja, vai lá no espaço, fica um tempo fazendo um serviço para, sei lá, para NASA, para o que for, e volta, para ele, o tempo passa mais devagar que pra gente. Tá? Então, por exemplo, o cara ficou... só que tudo bem que eles não viajam por tanto tempo assim. Né? E a velocidade não é lá tão alta. Então, eles sentem diferenças de dias, mais ou menos. Dependendo do tempo, claro, que eles fiquem lá. Tá bom? Mas é isso mesmo, tá? É aquele exemplo exagerado, né? Quando os gêmeos são separados quando nascem, eles mandam para o espaço, beleza? Ou descaso com a criança, né? Aí joga. Quando aquela criança voltar, depois de algum tempo, o gêmeo que ficou aqui na Terra vai estar idoso e ele ainda vai estar, assim, digamos, no meio da fase adulta. É mais ou menos isso, dependendo dessa diferença de velocidade, tá? Bom, então vamos ver aqui, ó, seguinte. Então meu L0 vai ser o comprimento próprio ou comprimento de repouso, tá, pessoal? Então sempre, se identificar esse E0 aqui, ó, é sempre a condição chamada de repouso ou próprio, tá? Repouso em relação àquele referencial que você está vendo. Então, o comprimento nesse caso, visto por quem está da Terra, é 1 menos 0,6c, que é a velocidade, né? Dividido por c, tudo isso ao quadrado, vezes o comprimento, que é de 400, medido pelo astronauta nesse caso aqui. Tá? Então, cortando aqui e tal, fazendo os cálculos, a gente vai ver 320 metros. Beleza? Então, nesse caso, para quem estava na Terra, a nave sofreu uma contração. Por quê? Por conta desses 400 metros que foram medidos, na verdade, pelo astronauta. Tá? Jason, e se falasse o seguinte, o problema? Antes de sair, né, antes de sair da Terra, foi verificado que a nave possui 400 metros de comprimento. Beleza? Aí sim a nave foi embora. Então quem mediu estava em repouso na Terra. Ok? E aí seria o L0. Seria, no caso, aqui na Terra. E aí, pro astronauta, a nave dele teria 320 metros. Então, tá vendo como que até mesmo a própria percepção muda só quando você altera o referencial de medida? Tá? Quem estava em repouso, onde que foi feita a medida. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tá? Sempre esse índice zerinho aqui indica, né, que é o valor obtido na condição de repouso ou que a gente chama também de próprio. Tá? Bom, podemos seguir aqui, pessoal? Pegar aqui? Beleza. Bom, então esse fator gama que eu falei com vocês, ele foi determinado por Lorentz para poder fazer algumas transformações quando há mudança, né? Quando você pega um referencial que se move em relação ao outro. Ok? Imagina o seguinte, tem alguém no ponto, exemplo bem clássico, tá? Você está no ponto de um ônibus,
Aí passou um ônibus que não servia para você, mas para outra pessoa que estava contigo no ponto, servia. A pessoa entrou nesse ônibus, o ônibus parte. Tá? Então você está parado num referencial que eu vou chamar de S, e o ônibus é o referencial S' que está se movendo. E tem alguém dentro do ônibus que está andando, tá? Por exemplo, para chegar até o seu lugar, enfim, ou está se preparando para descer. Então o referencial S' está se movendo em relação ao S, e tem alguém dentro desse referencial que está se movendo. Ok? É isso que Lorentz começou a adaptar as coordenadas, okay? As coordenadas espaço-temporais, né? Porque a gente já viu que espaço e tempo estão ligados. Okay? Então, o que o Lorentz percebeu? Eu estou considerando apenas, inicialmente, o movimento em x. Tá? O movimento em uma direção x. Então, o que ele percebeu? Bom, tudo que for relacionado ao referencial S, por exemplo, posição na direção x, chamei de x. A coordenada y no referencial S é y. Tá? E o tempo é t. Para o referencial S', que é aquele que está se movendo em relação a S, eu vou ter uma coordenada x', uma coordenada y' e um tempo t'. Ok? Bom, então como que eu vou fazer essas transformações? São as transformações de Lorentz. Então x', que é a posição, okay, desse objeto ou desse evento acontecendo, em relação a S', é gama, que é esse fator de Lorentz que a gente estava vendo, que multiplica x menos vt. Tá bom? Jason, como que seria isso a baixas velocidades, que é o que a gente vê, por exemplo, em Física 1? A gente vê isso aqui, ó, que x' é simplesmente x menos vt. Tá? Ou então, se a gente quisesse isolar o x, a gente ia ver que x é simplesmente x' mais vt. Ou seja, é como se fosse o seguinte, né? S igual a S0 mais vt. Como se fosse isso, né? X igual a x0 mais vt. Aqui eu estou colocando explicitamente esse camarada, tá? E eu tenho que fazer o ajuste da transformação de Lorentz. Ou seja, usando esse fator de Lorentz aqui. Como eu estou vendo só em x, isso não vai afetar nada em y, nem nada em z. Tá? Mas, Jason, se eu estivesse me movendo em y, aí sim eu faria uma mudança semelhante a essa aqui para o y. E o x ficaria igual e o z também. Tá bom? Então, eu coloco essa transformação, esse fator de Lorentz, apenas na direção que eu estou observando o movimento. Tá? Porém, como o tempo e o espaço estão entrelaçados, o tempo também vai sofrer uma transformação. Ok? Então, o tempo observado por alguém em relação ao referencial S' que está se movendo é γ vezes o tempo medido em relação ao referencial S, que é aquele que está em repouso, tá? Menos v, que é a velocidade com que o referencial S', no caso seria o ônibus, né, que eu comentei, está se movendo, vezes x, que é a posição que esse cara está em relação a S, sobre c ao quadrado. Tá? Então, outro exemplo para poder a gente perceber isso. Imagina o seguinte, aqui é a Terra, tá bom? S' é uma nave que foi lançada, beleza? E essa nave libera uma sonda, ok? Então, S' seria a nave, S seria a Terra, tá bom? A nave estaria se movendo a uma velocidade v e o evento seria a liberação da sonda. Tá bom? Então, só trazendo para casos mais reais, assim, nessa denominação S', S, V' ou X' e tal. Okay? Então, são essas transformações que acabam ocorrendo aqui por conta do fator de Lorentz. Isso, se não me falha a memória, foi percebido, né, foi apresentado por Lorentz em 1800 e alguma coisa, quase 1900.
Então tem gente até que comenta que ele meio que já estava prevendo que para altas velocidades, olha só, se eu aumento isso aqui, ó, o que acontece com o tempo telinha, que é medido para alguém que está em movimento? Se eu aumento esse valor V aqui, e o cara está a uma distância já muito longe do S, eu vou ter um desconto muito grande do tempo. Então significa que, para quem está no S', o tempo passa mais devagar, que foi exatamente o que a gente viu na dilatação temporal. Que para quem está parado, o tempo passa mais tempo do que para quem está em movimento. Ok? Então, o cara que está em S' falou, nossa, só se passaram 5 anos, mas para quem estava parado em S, foram 6, 7 anos, por exemplo. Tá? Então, tem gente que diz que Lorentz já meio que estava prevendo essa condição de relatividade. Que apesar de eu não ter afirmado isso. Tá? Bom, e aí o que isso muda? Tá? Muda, faz um ajuste em relação principalmente à questão de velocidade, já que eu tenho posição, tenho tempo, eu acabo chegando à velocidade. Então, por exemplo, se nesse referencial S' aqui, né, que seria, por exemplo, a nave, ela solta uma sonda. Olha, a sonda, aí essa nave bate lá um telefone para a NASA e fala, olha, liberei aqui a sonda, tá? A sonda saiu daqui a 30% da velocidade da luz. A sede da NASA aqui no referencial S, na Terra, vai falar, mano, não foi isso não, hein? Por quê? A velocidade percebida vai ser diferente. Tá? Vai ser diferente. Não vai ser a soma direta da velocidade da nave com a velocidade da sonda. Vai ser transformada pelo fator de Lorentz. Okay? Então, isso é chamado de relatividade das velocidades. Okay? Então, só relembrando, tudo que tiver linha representa, né, condição de posição ou velocidade em relação ao referencial S', que é o que se move. Tá bom? O referencial S' se move com velocidade v. Tá? Esse objeto aqui, ele tem uma velocidade que eu vou chamar de u, se eu estiver observando o referencial S, e u' se eu estiver vendo em relação ao referencial S'. Tá? Então, como que ficam as equações aqui da velocidade? Se eu quiser ver a velocidade desse objeto, tá, em relação ao referencial em repouso, ao S, eu vou ter que U é igual a U' mais V, dividido por 1 mais U' vezes V, dividido por C ao quadrado. Se eu estiver vendo a velocidade deste objeto em relação ao S', que é o referencial que ele está se movendo, que lançou esse objeto, vai ser U menos V dividido por 1 menos UV sobre C quadrado. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui os casos mais reais. Imagina o seguinte. É a mesma coisa que eu falei da nave. Então, ó, eu tenho uma nave aqui. Nave. Aqui está a Terra, referencial S. Beleza? E essa nave lançou uma sonda. Ok? Essa nave também está se movendo para cá com velocidade v. Tá bom? Então, essa minha nave vai ser o meu referencial S'. Ok? E a Terra vai ser o meu referencial S, que vai estar em repouso. Tá? Então, qual vai ser a velocidade dessa sonda aqui? A velocidade dela vai ser U, se eu estiver vendo em relação a S, tá? E vai ser U', se eu estiver vendo em relação a S'. Na mecânica clássica, que é o que a gente estuda, né, na Física 1, que a gente vê a mecânica a baixas velocidades, a gente teria simplesmente que
velocidade relativa, né? U seria a velocidade, né, em relação a S, seria U' mais V, simplesmente. Apenas isso. Só que como essa velocidade já é bem alta do referencial S', então vai ter uma mudança dessa percepção. Então por isso que a gente faz esse ajuste. Tanto que, se eu tiver uma velocidade V, essa minha fonte, essa nave, tiver uma velocidade muito baixa, muito baixa, esse termo aqui, quando for dividido pela velocidade da luz, que está ao quadrado, putz, isso daqui morre. Isso aqui vai para zero. Então fica apenas o quê? U' mais V sobre 1, que era exatamente a abordagem clássica. Ok? Outro exemplo, né, de percepção disso. Imagina que tem alguém na árvore, tem alguém no ponto de ônibus, você está dentro do carro e você joga um objeto para fora do carro. O carro está se movendo, você joga um objeto para fora do carro. Ok? Então isso daqui seria para baixas velocidades, tá? Que é a mecânica clássica. Isso daqui já é quando a gente tem uma velocidade considerável, a partir de 50% ali da velocidade da luz. Ok? Então a gente tem que fazer essas mudanças aqui nas velocidades. Tá bom? Pessoal, ficou aqui alguma dúvida de onde veio, por que acabou surgindo, onde que levou? Beleza? Tá. Então agora a gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Bem real, bem prático para a gente entender. Bom, então vamos pegar a nave aqui do Star Wars. Né? Então a Millennium Falcon se afasta, tá, de um planeta com velocidade de 0,9 c, beleza? Ou seja, 90% da velocidade da luz. E dispara... antes, eu queria comentar uma coisa. Aquelas equações ali, pessoal, estou considerando tudo naquela condição. Por exemplo, o cara foi lançado no mesmo sentido do movimento, né, e tal. Porque se, por exemplo, o cara tivesse lançado para trás, eu teria que mudar o sinal da velocidade. Ok? Então, se o referencial S', por exemplo, né, se ele está se afastando com velocidade v, se ele estivesse se aproximando, seria uma velocidade menos v. Ok? Então, tem que prestar atenção com a orientação que eu coloquei os eixos. Tá? Então, olha o que acontece aqui. A Millennium Falcon se afasta de um planeta com uma velocidade de 90% da velocidade da luz, ou seja, 0,9 c, e dispara no mesmo sentido do movimento, um batedor a 70% da velocidade da luz, que é 0,7 c em relação à própria nave. Aí vem a pergunta. Letra A. Qual é a velocidade do batedor em relação ao planeta? Okay? E B. Uma nave interceptadora inimiga tenta alcançar a Millennium a 0,95 c em relação ao planeta. Okay? Então, essa interceptadora aqui foi lançada a 95% da velocidade da luz em relação a esse planeta. Qual é a velocidade da nave interceptadora em relação à Millennium Falcon? Então, vamos ver por partes aqui. Ó. Primeiro, a letra A. Na letra A, eu preciso identificar quem é quem. Ok? Eu preciso identificar ali quem é quem. Tá? Bom, então, quem vai ser o meu referencial S'? Quem vai ser o meu referencial S? Quem vai ser V? Quem vai ser U? Né, U' no caso. Quem que vai ser ali? O planeta está parado. Então, ele é o meu referencial em repouso inercial. Então, o meu referencial S é o planeta. O referencial que está se movendo é a Millennium Falcon, que lançou, né, o batedor. Então, Millennium vai ser uma referencial S'. Tá? Esse batedor foi lançado a 0,7 c em relação à própria Millennium, que é o referencial S'. Então, esse 0,7 c acaba sendo quem? Meu
U'. Tá? E aí, a Millennium Falcon, que é o meu referencial S', ele se afasta a 0,9C. Se a Millennium tivesse indo em direção aqui, ó, ao planeta, indo para o planeta, ele não estaria se afastando, estaria se aproximando. Então, eu não poderia colocar 0,9C. Eu teria que colocar menos 0,9C. Se, por exemplo, a Millennium tivesse disparado esse batedor no sentido do planeta, e não para frente, né, no mesmo sentido do movimento, tá? Não seria 0,7C, seria menos 0,7C. Então depende tudo do referencial que eu estou adotando. Tá? Bom, então o que ele está pedindo na letra A? Na verdade, ele está querendo saber na letra A o valor de U, né, que é a velocidade. Aqui, ó. Ele quer saber o U, que é a velocidade do batedor em relação ao referencial inercial. Então, U é igual a U' mais V dividido por 1 mais U'(V) dividido por C quadrado. Então, vai ser 0,7C mais 0,9C dividido pelos dados aqui substituídos. Observa que eu nem preciso substituir aqui a velocidade da luz, porque eu vou acabar cortando, né? Eu vou ter C vezes C, vai dar C ao quadrado. Corto aqui embaixo, eu vou ter 1,6 de C aqui em cima, dividido por 1 mais 0,63. Isso dá aproximadamente 1,982 da velocidade da luz. Okay? Só a título de curiosidade, se eu tivesse na mecânica clássica, como que ficaria essa velocidade U? A mecânica clássica seria U' mais V. Ou seja, U' é quanto? 0,7C. E com que velocidade que a Falcon está se afastando do planeta? 0,9. Então, qual seria a velocidade, né, desse batedor em relação ao planeta? Seria exatamente só o numerador, 1,6C. Ou seja, para a Terra, ou para esse planeta, o batedor que a Millennium lançou estaria com velocidade 60% maior do que a velocidade da luz. Isso é possível? Não. Porque nada ultrapassa a velocidade da luz. Tirando o Barry Allen, o Flash. O resto, nada passa a velocidade da luz. Então, por isso que acaba acontecendo essas transformações aqui, ó. Tá? Então, aqui está bem próximo da velocidade da luz. Mas não é a soma direta. Porque senão, estaria quebrando esse princípio aí. Um dos postulados da relatividade. Ok? Bom, e aí a letra B, né? A velocidade... Oi. Hum. Hum. Então, beleza. Porque, ó, vamos identificar aqui, ó. Você entendeu essa identificação aqui, ó? O planeta está em repouso, então a referencial é essa. Quem se move é a Millennium Falcon, que foi que lançou ou criou um evento, S', ok? Então, V é a velocidade do referencial S' em relação ao referencial que está parado. Tá bom? Essa é a definição. Então, V é 90% do C. Tá bom? Beleza? E o' é a velocidade do objeto lançado em relação ao referencial que se move, que é a Millennium. Tá bom? Então, por isso que a gente calculou o U. Tá? E agora aqui na letra B, ele quer saber a velocidade da nave interceptadora em relação a Millennium Falcon. Ok? Então, foi lançado um objeto que ele falou, ó, que é 0,95C em relação ao planeta. Então, opa, aqui nesse caso, na letra B,
Isso daqui, ó, essa velocidade aqui é U. Por que que é U? Porque é a velocidade em relação ao referencial em repouso. Tá? Então, quando ele diz que ele quer a velocidade da nave interceptadora em relação ao Millennium Falcon, ele está querendo saber quem é o linha nessa situação. Perceberam? Aqui, ó, que a informação agora mudou de referencial. É importantíssimo perceber isso. Ok? Então vamos calcular agora o linha. Tá? Quem é o meu U? É 0,95c menos v, tá? Que é a velocidade que a Millennium Falcon está se afastando. Tá bom? Eu substituo aqui, ó, os parâmetros. Vou cortar c com c ao quadrado aqui embaixo também. E eu vou ter que a velocidade U' é de 0,345 vezes c. Tá bom? E qual seria esse valor na mecânica clássica, né? Se não tivesse esse fator? Seria apenas de U' igual a U menos V. Ou seja, seria esse numerador ali, né? Daria 0,05 de C. Ou seja, em relação ao Millennium Falcon, pela mecânica clássica, essa nave interceptadora estaria chegando com 5% da velocidade da luz. 5%. Mas na real, por conta de todas as transformações e ajustes que precisam ser feitos, essa nave está se aproximando a 34,5% da velocidade da luz. Então uma diferença brutal, né? Brutal. Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Deu para entender? Tá dando para acompanhar? Beleza. Bom, então, né, vamos fazer um retrospecto aqui. A gente viu que espaço e tempo estão entrelaçados, né, que a questão de haver um movimento relativo, né, uma velocidade muito alta, isso interfere em como a passagem de tempo se comporta e o espaço também se comporta, ok? Então isso tudo a gente está vendo para objetos, né, tipo, que estão se movendo a uma velocidade próxima da luz. Mas como que isso fica para a própria luz? Né? Porque a luz ela apresenta também caráter ondulatório. E como caráter ondulatório, como uma onda, ela tem um efeito, tá, que ocorre para ondas que estão em movimento em relação ao referencial, que é o chamado efeito Doppler, que é aquele famoso efeito que acontece, por exemplo, quando tem uma ambulância passando pela gente. Né? Se você, o observador, né, ou o detector, e a fonte, que no caso é a ambulância, estão se aproximando, vai ter um aumento da frequência. Então você escuta um som muito agudo. E quando há esse movimento de afastamento relativo, esse som fica mais grave. Ok? Então quando a fonte e o observador se aproximam, tem um aumento na frequência sonora. Né? E quando estão se afastando, tem uma redução na frequência. Então o som fica mais grave. Então como que isso fica para a luz? Bom, você não vai perceber o som, né? Você vai perceber a cor disso, tá? Isso é chamado de efeito Doppler, que acontece para a luz, tá bom? Então, se você tem uma fonte, tá, que está se movendo, uma luz, por exemplo, que está se movendo no espaço, tá? Ela vai ser percebida de maneira diferente para diferentes detectores ou observadores, ok? Então, o que acontece? O que vai ser percebido é uma variação de frequência, tá? E consequentemente de comprimento de onda, quando a velocidade da fonte é perpendicular a essa reta que está ligando a fonte ao observador. Ok? Então vai ser percebido nessa direção aqui. Tá? O que acontece?
Vamos ver aqui primeiro pela frequência. Tá? Pela frequência, quando fonte e detector estão se afastando, eu tenho uma redução da frequência. Então a frequência vai ficando mais baixa. Se a frequência diminui, a velocidade da luz é a mesma, né? Se a frequência diminui, significa que o comprimento de onda aumentou. Ok? Então, aqui eu tenho uma redução na frequência e eu tenho um aumento do comprimento de onda. Agora, se o detector ou o observador, né, e a fonte estão se afastando, aliás, estão se aproximando, eu tenho um aumento na frequência, tá? E uma redução no comprimento de onda. Uma redução no comprimento de onda. Então, beleza, Jason, o que você quer dizer com isso? Como que alguém vai perceber isso? Significa que, no caso da luz, a luz está viajando. Se essa luz emitida está se afastando do observador, eu tenho um aumento do comprimento de onda. E o maior comprimento da onda, né, da luz, que é visível para a gente, é o vermelho. Ou seja, quando a luz, né, essa fonte luminosa, está se afastando do observador, a cor tende a ir para o vermelho. Okay? Vai tendo uma queda lá para o vermelho. E quando essa fonte está se aproximando, ela tende a vir para o azul. Uma queda para o azul. Tá? Então é por isso que os cientistas percebem que o universo ainda está em expansão. Porque eles medem qual é a frequência e o comprimento de onda emitido e o que eles realmente estão notando, né? Estão detectando. Eles percebem que está tendo um deslocamento, um desvio para o vermelho. Se está tendo desvio para o vermelho, é porque esse corpo ainda está se afastando. Então é por isso que os caras sabem que o universo ainda está em expansão. Se o universo já estivesse em contração, ele estivesse sendo comprimido, né? Ou seja, as fontes luminosas se aproximando, é porque eles perceberiam um desvio, um deslocamento para o azul. Beleza? E essa diferença entre o chamado comprimento de onda próprio, ou seja, a própria luz, né, o que está sendo emitido e o que está sendo medido, tá, é chamado de deslocamento Doppler para esse comprimento de onda, que é representado por ΔW. E aí, quando a gente tem, né, velocidades muito mais baixas do que a velocidade da luz, a equação é essa aqui, ó. Tá? Delta lambda dividido pelo lambda emitido, tá? Que é o lambda próprio, vezes a velocidade da luz. Então isso daqui mostra, tá, como que os caras conseguem perceber que o universo está em expansão por conta do efeito Doppler, chamado efeito Doppler relativístico ou efeito Doppler para a luz. Tá? Desvio para o vermelho quando a fonte luminosa está se afastando, desvio para o azul quando a luz ou a fonte luminosa está se aproximando. Ok? Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Beleza. Então, olha só. Agora, quando a gente já entrou na luz, né, a luz tem aquele caráter dual, partícula e ondulatório, a gente também tem que ver como que se comporta aquelas partículas atômicas e subatômicas, que se movem realmente a velocidades estúpidas, ok? Estúpidas de alta. Como que fica aquilo? Então, aquelas equações clássicas que a gente viu, elas vão sofrer alguns ajustes, algumas transformações com base no próprio fator de Lorentz, ok? Então, como a gente viu até mesmo
lá no início da Física 4 e tal, quando eu falei sobre a luz em si, a radiação, a gente viu que essa radiação, a luz, né, a onda de forma geral, ela transporta o quê? Energia e momento linear, que é a quantidade de movimento, né? E isso é uma característica comum tanto para a onda quanto para a partícula. Ok? Possuir, no caso, momento linear. Então, esse momento linear, essa quantidade de movimento, vai sofrer um ajuste na equação, uma readequação do fator de Lorentz quando você tem altas velocidades. Tá? Então, imagina que eu tenho uma partícula, que aí quando ela estava em repouso, mediram a massa dela e ela tem massa m0. Ok? Então, o momento linear dela, que antes era simplesmente m0, que é a massa dela, né, em repouso, vezes a velocidade, agora ela vai ser multiplicada pelo fator de Lorentz. Então, vai sofrer esse ajuste aqui. Ó. Então, para casos em que eu tenho uma velocidade muito alta, né, tipo já a partir de 50% da velocidade da luz, eu já percebo uma alteração na minha quantidade de movimento, no meu momento linear. Agora, quando eu tenho velocidades muito menores do que a velocidade da luz, que é o nosso caso, né, quando a gente está correndo, ou tem um carro em movimento, um avião voando, tá? Esse termo aqui ele tende a zero, né, V sobre C. Esse camarada aqui tende a ir para zero. Então, se isso vai para zero, eu tenho o quê? 1 menos 0. 1 menos 0, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Aí eu vou ter o quê? A condição clássica novamente. Ó. Então, percebam que eu não mudo o que a gente já estava vendo antes. Eu só faço considerações, né? Eu só amplio a minha aplicação para casos de altas velocidades. É só isso. O fator de Lorentz corrige isso. Tá? Bom, e aí, né, se eu tenho, como comentei com vocês, né, a onda ela transporta energia e momento linear. Então, se eu tenho momento linear, né, chegou, causou lá um impacto, eu provoco um impulso. Se eu tenho impulso, eu também tenho força. Falou de força, segundo a lei de Newton. Né? Segundo a lei de Newton é a variação do momento linear no tempo. Ok? Então, eu faço a derivada desse camarada aqui. Ó. A derivada desse camarada aqui. Beleza? Bom, então aqui, o que eu posso ter de variação? Né? A massa não vai variar. Então, estou vendo esses três termos aqui. Ó. Tá bom? Momento linear é gama, que é o fator de Lorentz, m0, que é a massa de repouso, e v. Então, eu tenho três caras para ver aqui variação. A regra do produto para três casos. Só que a massa ela é constante. Então, na verdade, eu só tenho para 2. Ok? E aí, quando eu derivo isso aqui, pessoal, o que eu tenho? A velocidade pode mudar. Beleza? Então, vai acabar surgindo uma aceleração. Tá bom? Só que o gama também depende da própria velocidade. Então, eu tenho uma regra da cadeia aqui, né? Então, eu acabo derivando esse cara aqui e tal. Né? Derivando isso aqui porque esse daqui varia. Então, quando eu tenho a força aplicada na mesma direção do movimento do corpo, acaba ficando essa equação aqui, ó, gama elevado ao cubo vezes m0 vezes a. Quando a força, tá, e a velocidade são perpendiculares, como é o caso em movimentos circulares, por exemplo, tá? Movimentos circulares. Eu tenho isso aqui, ó. É simplesmente o gama m0 vezes a. Então não surge esse fator ao cubo aqui, ó. Só se a força e a velocidade estiverem na mesma direção. Ok? Então são esses ajustes aqui que acabam surgindo nas equações. Tá? Bom, e se eu tenho força
E aí tem um momento linear, essa força, né, vai ser aplicada durante uma certa distância, né, que o corpo está se movendo. E a distância a gente já viu que está entrelaçada com o tempo. Ok? Então eu altero também o balanço de energia desse corpo, tá? Dessa partícula. Então, se eu pegar lá a partir do teorema trabalho e energia, tá? Eu vou ter uma energia cinética que considera mudanças relativísticas, ok? Ou seja, com altas velocidades, a partir de 50% lá da velocidade da luz. Então, essa energia cinética relativística eu vou chamar de K, tá bom? E aí eu chego nessa relaçãozinha aqui, ó. Que K, que é a energia cinética relativística, é gama menos 1, onde gama é o fator de Lorentz, vezes m0 c quadrado. Ok? Esse termo aqui, ó, m0 c ao quadrado, significa o quê? M0 que a gente chama de massa de repouso, que é a massa do objeto medida quando ele estava em repouso a baixíssimas velocidades. Tá bom? Isso é o que a gente chama de energia de repouso, E0. Ok? Que está aqui embaixo, tá? Tá aqui, ó. Então, qual é a energia total que um corpo tem? É a energia de só ele existir, né? dele se mover, a massa de repouso dele, mais a contribuição relativística, mais a diferença que surge por ele se mover a altas velocidades. Ok? Então, a energia total que um corpo pode ter, que um corpo que se move a altas velocidades tem, é isso aqui, ó. Gama m0 vezes c ao quadrado. Tá? Então, essa é a energia total que um corpo pode ter. Só que observem comigo o seguinte. Sempre que surge esse gama, ele está mudando, ele está alterando alguma grandeza que ele está multiplicando. Por exemplo, quando a gente viu a dilatação temporal, a gente viu que ΔT é igual a gama vezes o intervalo de tempo próprio. Quando a gente viu a contração espacial, a gente viu que o comprimento medido é o comprimento próprio dividido por gama, dividido pelo fator de Lorentz. Então, esse fator de Lorentz, sempre que ele aparece ali, ele está alterando, na verdade, alguma grandeza. A velocidade da luz ele não pode alterar porque a velocidade da luz não varia. É sempre constante e é o mesmo valor para todos os referenciais. Então, quem que esse gama está mudando? Esse gama só pode estar mudando a massa de repouso. Só pode estar fazendo alguma alteração na massa de repouso de um corpo. Ok? Ou seja, quanto maior a velocidade que esse cara se move, eu só posso alterar a massa ou a velocidade da luz. Na verdade, a velocidade da luz eu não posso. Então, eu acabo mexendo em quem? Na massa. Então, eu finalmente obtenho o quê? A massa de um corpo que se move a altíssimas velocidades aumenta. Eu tenho uma dilatação da massa. Esse valor da massa aumenta. E aí, eu vou chamar um valor de massa relativística m, que é gama, que é o fator de Lorentz, vezes m0. E aí, com isso, eu chego à famosa equação de Einstein. Que ele afirma que um corpo que se move a altas velocidades vai chegar um certo momento em que ele não vai ganhar velocidade. Quando chegar ao valor ou próximo do valor da velocidade da luz, ele não vai ganhar velocidade, ele começa a ganhar massa. Você pode dar a energia que for para ele. O que vai acontecer com esse cara? Ele não vai aumentar a velocidade, ele vai ganhar massa. Então, através dessa equação, a gente vê como energia e massa, né, e matéria estão relacionados. E essa constante de proporcionalidade é a velocidade da luz. Então, por isso que um corpo que ganha muita energia, ele acaba ganhando muita massa, quando a velocidade dele
se aproxima da velocidade da luz. Beleza, pessoal? Compreenderam isso aqui, como que os fatores de Lorentz vão alterando certas grandezas e que isso provoca dilatação temporal, provoca uma contração do espaço e ainda leva a um aumento de massa dessa partícula. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Então, agora a gente vai fazer um exercício disso aqui, tá? De uma aplicação disso. Então, é daqui que vem a famosa equação de Einstein, tá? Que ele mostra que conforme você aumenta a velocidade de um corpo, ele começa a ganhar massa, ou seja, ele tem cada vez mais energia, tá? Então, vamos ver aqui, ó, alguns exemplos. Um exemplo, na verdade, ó. Bom, imagina o seguinte, uma pessoa de 70 kg que alcance uma velocidade de 60% do valor da velocidade da luz. 60%, tá? Isso aqui é um Barry Allen correndo por aí, tá bom? Eu estou considerando C como 3 vezes 10 oitavos. Eu quero saber qual é o fator de Lorentz, B, qual é a massa relativística, ou seja, a massa que essa pessoa vai ter por estar correndo a essa velocidade, C, que é a energia de repouso, e D, a energia cinética relativística. Bom, então a letra A é o fator de Lorentz, né? Que é, acabou entrando a letra B aqui, não sei porquê, mas tudo bem. Deixa eu só, que eu esqueci de colocar a animação aqui, foi isso. Deixa eu só alterar aqui rapidinho. Aqui, beleza. Beleza, acho que agora foi. Bom, então vamos ver aqui a letra A. Fator de Lorentz, gama 1 sobre raiz de 1 menos VC ao quadrado. Ok? Então, substituindo isso aqui, ó, a gente corta os 6 e a gente tem que o fator de Lorentz é de 1,25. Tá bom? Então, esse é o fator de Lorentz. Tranquilinho, só substituir. Letra B, qual é a massa relativística? Então, ou seja, qual vai ser a massa dessa pessoa de 70 kg que está correndo a essa velocidade? Então, a massa relativística é gama m0, ou seja, 1,25 vezes 70. Então, a massa dessa pessoa que está correndo a essa velocidade passa a ser de 87,5 kg. O que a gente pode tirar disso aqui, pessoal? O que vocês acham? O que a gente pode tirar de interpretação disso? O cara está correndo a 60% da velocidade da luz e o que aconteceu com a massa dele? Aumentou. Logo, correr engorda. Tá vendo? Correr engorda. Tá? É melhor ficar parado, que aí sua massa continua sendo a massa de repouso. Okay? Qualquer velocidade acima aí que tu corra já aumenta a sua massa. Então, não é saudável, na verdade. Ok? Tô brincando, tá, gente? Então, ó, achamos aqui o valor da massa. Qual é agora a letra C? A energia de repouso, que é o m0c². Ok? Então, vai ser a massa dela de repouso vezes a velocidade da luz ao quadrado. Tá bom? Então, é isso aqui, ó. Então, percebam, pessoal, que nós que estamos aqui parados na Terra, beleza? Se a gente se movesse a velocidade da luz, a gente já teria essa velocidade, essa energia aqui, ó. Tá? É isso que isso quer dizer. E letra D, a energia cinética relativística, que é o K. Então, K vai ser gama menos 1 vezes m0c². Então, o gama, que eu achei aqui em cima, que é 1,25 menos 1, dá 0,25. Vezes 70, que é a massa de repouso, vezes, no caso é só C ao quadrado, acabei. Porque isso aqui, na verdade, 70 e tal, isso aqui já é a própria massa de repouso que eu calculei ali em cima, né? Então, é isso aqui, ó. Tá bom? Então, esse já é o próprio valor do J aqui, ó.
o valor do J, o valor do E0 aqui, tá? É isso aqui que eu quis dizer, ó. Isso daqui já é o próprio E0, que eu achei aqui em cima. Tá, então é só substituir aqui. Então isso vai dar 1, eu acho que é isso, né? Vou até refazer aqui, que eu posso ter dado algum mole. Ah, não, é isso mesmo. Só copiei errado. É 1,575 vezes 10 é 18 joules. Beleza? Então essa é a energia que você teria, né, por estar em condições relativísticas, que é acima de 50% da velocidade da luz. Ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Que a gente tinha apresentado a vocês da relatividade restrita. É um assunto que realmente é um pouquinho assim denso, né? Demanda uma abstração, mas tenho certeza que fazendo alguns exercícios assim vocês vão fixar esses conceitos, né? De condição de repouso, entender o referencial de um, referencial de outro. E estou sempre aí disponível para poder tirar as dúvidas, tá? Eu vou colocar a lista de exercícios para vocês e vocês irem estudando, tá? E, bom, por enquanto é isso. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.